Valentino Azevedo Montenegro estava cercado de gente, mas não existia para ninguém. No centro de um salão cheio de música, luzes e pessoas importantes, ele não era rejeitado, nem evitado. Era algo pior. Era ignorado. Ricos brindavam, casais dançavam, conversas seguiam normalmente, enquanto um homem em uma cadeira de rodas se tornava parte da decoração. Até que uma menina pequena, de vestido simples e passos inseguros, atravessou o salão sozinha e parou bem na frente dele. Naquele instante o barulho desapareceu. Os olhares congelaram, e um homem que passara a vida inteira sem ser visto foi finalmente enxergado. O silêncio que se formou não foi anunciado. Ele apenas aconteceu, pesado, desconfortável, como se alguém tivesse desligado o mundo por alguns segundos. Valentino sentiu o próprio coração bater mais forte, não por expectativa, mas por estranhamento. Aquela sensação era nova. Não vinha da pena, nem da curiosidade interessada que conhecia tão bem. Vinha de algo que ele quase não reconheceu: a tensão verdadeira. Antes daquele instante, sua noite seguia um roteiro conhecido. Cumprimentos rápidos, elogios vazios, frases ensaiadas sobre superação e inspiração. Pessoas que se aproximavam apenas o suficiente para serem vistas ao lado dele, e se afastavam assim que o constrangimento ameaçava durar mais que alguns segundos. A cadeira de rodas funcionava como um aviso silencioso. Não fique tempo demais, não olhe demais, não se envolva. Valentino havia aprendido a se mover dentro dessas regras invisíveis. Mantinha o corpo ereto, o semblante neutro, o tom de voz sempre controlado. Não reclamava, não exigia, não criava situações desconfortáveis. Com o tempo, descobriu que desaparecer emocionalmente era a forma mais eficiente de sobreviver em ambientes como aquele. O salão do Instituto Tomi Otake refletia exatamente esse mundo. Vidros altos, mármore frio sob as rodas da cadeira, iluminação pensada para valorizar rostos e roupas caras. Um quarteto de cordas tocava uma melodia elegante demais para ser sentida de verdade. Tudo ali era bonito, organizado e distante, inclusive as pessoas. Valentino parou próximo à janela, como fazia sempre que precisava de uma desculpa para não circular mais. Observou São Paulo lá embaixo, viva, caótica, indiferente. Segurava uma taça de champanhe apenas para ocupar as mãos. Não bebeu. Nunca bebia quando o vazio apertava. O gosto não compensava. Ele sabia exatamente quando havia começado a se sentir assim. Não foi no dia do acidente. Não foi quando perdeu os movimentos das pernas. Foi depois, aos poucos, quando percebeu que as pessoas não sabiam mais como agir perto dele. Falavam com cuidado exagerado ou com entusiasmo artificial. Algumas o tratavam como exemplo, outras como problema, pouquíssimas como homem. Naquela noite, tudo seguia igual, até não seguir. A menina ainda estava ali, pequena demais para pertencer àquele cenário. O vestido simples contrastava com os tecidos caros ao redor. Os sapatos gastos tocavam o chão com uma segurança desajeitada. Ela não parecia perdida, também não parecia impressionada, apenas curiosa. Valentino sentiu algo se deslocar dentro dele. Não alegria, não esperança ainda, algo mais frágil, um incômodo silencioso, como se uma parte esquecida de si tivesse sido chamada pelo nome. Ele não sabia quem ela era, não sabia de onde tinha vindo. Só sabia de uma coisa: pela primeira vez naquela noite, alguém havia parado por ele, e não pelo que ele representava, mas pelo que ele era. O tempo voltou a andar aos poucos. Primeiro, um cochicho distante. Depois, o som contido de taças sendo apoiadas em mesas. O quarteto de cordas retomou a melodia como se nada tivesse acontecido, mas o salão já não era o mesmo. Havia algo fora do lugar. Valentino sentiu isso no modo como os olhares ainda permaneciam presos àquela cena improvável. Um homem em uma cadeira de rodas e uma menina pequena, parados um diante do outro, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Ela inclinou levemente a cabeça, estudando-o com atenção genuína, sem pressa. Não havia medo em seus olhos, nem pena,
Apenas curiosidade. Aquela curiosidade limpa que adultos aprendem a esconder cedo demais. Valentino sentiu o corpo enrijecer. Seu primeiro impulso foi olhar ao redor, procurar um responsável, alguém que viesse buscá-la antes que aquele momento se transformasse em constrangimento público. Crianças não pertenciam àquele ambiente. Crianças pobres, menos ainda. Ele já antecipava os olhares de reprovação, os seguranças se aproximando, a situação sendo corrigida. Mas ninguém se moveu. A menina deu um passo à frente, depois outro. Parou tão perto que Valentino conseguiu sentir o cheiro suave de sabonete barato, misturado ao perfume artificial do salão. Pequenas mãos cerradas ao lado do corpo, como se estivesse reunindo coragem para algo importante. Então, ela falou. A voz era baixa, mas clara, não infantilizada, não ensaiada. Você quer dançar comigo? Por um instante, Valentino teve certeza de que havia entendido errado. O pedido era simples demais para aquele lugar, inadequado demais para aquela noite. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O coração batia forte, descompassado, como se estivesse sendo puxado para fora do ritmo que ele havia aprendido a manter por anos. Ao redor, o desconforto se espalhou rápido. Um casal interrompeu o passo de dança. Um garçom congelou com a bandeja suspensa no ar. Uma mulher levou a mão ao peito como se a cena fosse perigosa. Aquela menina havia atravessado uma fronteira invisível, e todos ali sabiam disso. Valentino sentiu algo subir pela garganta. Não era emoção ainda. Era medo. Medo de responder errado. Medo de ser exposto. Medo de transformar aquele instante em mais uma lembrança constrangedora que ele teria que engolir sozinho depois. A voz saiu fraca, traindo-o. Você tem certeza? Ela sorriu. Um sorriso largo, imperfeito, sem cálculo. A música é bonita. E você tá parado. A frase não carregava julgamento. Era apenas um fato. Simples. Cruelmente simples. Valentino olhou para o centro do salão. Casais rodopiavam com passos ensaiados, corpos que se encaixavam naturalmente. Ele sabia que não podia dançar como eles, sabia que não podia levantar, conduzir, girar. Sabia de todas as limitações que o mundo fazia questão de lembrá-lo todos os dias. Mas também sabia de algo novo. Ela não estava pedindo perfeição, estava pedindo presença. Com um movimento hesitante, ele estendeu a mão. Os dedos tremeram levemente antes de encontrar os dela. Pequena, quente, confiante. O contato foi suficiente para provocar um impacto silencioso dentro dele, como se algo antigo tivesse sido tocado pela primeira vez em muito tempo. A menina segurou firme, como se aquela decisão fosse definitiva, e começou a se mover ao redor da cadeira, girando devagar, acompanhando a música do jeito que sabia. Não havia coreografia, apenas intenção, apenas alegria. Valentino sentiu o rosto esquentar. Não por vergonha, por algo mais perigoso, algo que ele havia evitado por anos. Esperança. Do outro lado do salão, uma mulher de uniforme simples surgiu apressada, o pânico estampado no rosto. Os passos eram rápidos, o olhar desesperado. Lina! Chamou, a voz falhando. Lina, volta aqui agora! A menina parou, soltou a mão de Valentino e virou-se para a mulher. O salão inteiro prendeu a respiração. A faxineira chegou ofegante, abaixando-se imediatamente diante dele. Senhor, me desculpe. Eu pedi para ela ficar na cozinha. Eu juro que não vai acontecer de novo. Por favor, não reclame. Eu preciso desse trabalho. Valentino olhou para aquela mulher. Viu o medo real. Não o medo social elegante que ele conhecia tão bem, mas o medo cru de quem pode perder tudo com uma palavra errada. E naquele momento, algo dentro dele se partiu, e algo começou a se mover. Nada do que vinha a seguir seria simples. Nada voltaria a ser como antes. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreva no canal. Essa foi só a primeira virada, e o que vem a seguir é ainda mais intenso.
Nos dias que se seguiram ao evento, Valentino percebeu que algo havia sido deslocado dentro dele e não havia como recolocar no lugar. A imagem da menina girando ao redor de sua cadeira insistia em voltar nos momentos mais improváveis. No silêncio da cobertura, enquanto a cidade despertava lá embaixo, ele se pegava sorrindo sem perceber. Depois, o sorriso vinha acompanhado de culpa. Esperança era uma emoção cara demais para alguém que havia aprendido a sobreviver sem ela. 2 dias depois, ele ligou para a empresa de limpeza. O pedido foi simples demais para justificar o nó em seu estômago. Quero a funcionária chamada Maria Bento Farias, especificamente ela. Do outro lado da linha houve uma pausa curta, desconfiada. Clientes não escolhiam faxineiras, não naquele nível. Mas o sobrenome Montenegro encerrava qualquer questionamento. A ligação terminou, e Valentino ficou olhando para o telefone como se tivesse atravessado um limite invisível. Quando Maria chegou à cobertura pela primeira vez, trouxe Lina pela mão. A menina entrou, olhando tudo com atenção curiosa. Os vidros enormes, o eco dos passos, a vista que parecia não acabar nunca. Maria, ao contrário, mantinha o corpo tenso, os ombros erguidos, como quem entra em território que não lhe pertence. Valentino percebeu imediatamente. Aquele mundo não era hostil para Maria apenas pelo tamanho ou pelo luxo, mas pela possibilidade de erro. Um passo em falso ali custava caro. Pode ficar tranquila, ele disse, sem saber se falava para ela ou para si mesmo. Nada aqui precisa ser perfeito. Maria assentiu, mas o olhar continuava alerta. Ela limpava com eficiência silenciosa, mantendo distância respeitosa, como se qualquer proximidade pudesse ser interpretada de forma errada. Lina, por outro lado, não parecia sentir o mesmo peso. Sentou-se no chão da sala e começou a desenhar, cantarolando baixinho, preenchendo o espaço com algo que não custava dinheiro. Aos poucos, a casa mudou. Não fisicamente. Os móveis caros continuavam no mesmo lugar, mas no som. Havia passos pequenos correndo pelo corredor, perguntas inesperadas, risadas que surgiam do nada. Valentino se pegava respondendo, explicando, participando. E cada vez que fazia isso, uma parte dele se perguntava até quando aquela ilusão poderia durar. A primeira ameaça veio de onde ele menos esperava, da própria consciência. À noite, sozinho, Valentino encarava a cadeira de rodas parada no meio da sala, agora decorada com pequenos adesivos que Lina havia colado com orgulho infantil. Flores, estrelas, cores demais para um objeto que sempre simbolizara limitação. Ele deveria ter mandado tirar. Não mandou, porque pela primeira vez, a cadeira não parecia uma prisão. Parecia parte de uma história, mas histórias terminam. E ele sabia disso. A segunda ameaça veio de fora. Letícia Montenegro apareceu sem avisar numa tarde de quinta-feira. Elegante, postura rígida, olhar treinado para identificar riscos. Parou na porta da sala e observou a cena. Valentino no chão, cercado por blocos coloridos, Lina rindo ao derrubar uma torre, Maria ao fundo, organizando livros com cuidado excessivo. O silêncio que se formou foi pesado. Quem são eles? Perguntou Letícia sem disfarçar o desconforto. Valentino sentiu o estômago se contrair. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que precedia reuniões difíceis, decisões irrevogáveis. São importantes, respondeu sabendo que aquela resposta não seria suficiente. Letícia não insistiu naquele momento, mas os olhos dela diziam tudo. Aquilo não era aceito, não era seguro, não era apropriado e, acima de tudo, não era controlável. Depois que ela foi embora, Maria se aproximou hesitante. Se isso causar problemas com sua família, eu posso procurar outro lugar, disse, evitando encará-lo. A possibilidade do afastamento doeu mais do que Valentino esperava. Não, ele respondeu rápido demais. Vocês ficam. E foi ali que ele percebeu o tamanho do risco. Já não se tratava apenas de gentileza ou gratidão. Ele estava escolhendo. E cada escolha aprofundava a queda. Naquela noite, Valentino quase não dormiu. Pensava em Lina, em Maria, na tia, na fragilidade daquele equilíbrio improvisado. Pensava no quanto tinha a perder.
e no quanto já havia perdido antes mesmo de perceber. E talvez fosse isso o mais assustador. Pela primeira vez em anos, algo realmente importava. E você? O que faria no lugar dele? Já viveu algo que começou simples e ficou grande demais? Conta aqui nos comentários. A casa estava silenciosa de um jeito errado. Valentino percebeu isso assim que a porta se fechou atrás dele. Não era apenas a ausência de barulho. Era a falta de movimento, de vida, de pequenos acidentes sonoros que haviam passado a existir ali. Nenhum passo apressado no corredor. Nenhuma risada inesperada. Nenhum lápis rolando pelo chão. Apenas o eco da própria respiração e o som controlado da cadeira de rodas avançando sobre o mármore frio. Ele parou no meio da sala. A mochila de lina não estava no lugar de sempre. O sofá estava impecável demais. A mesa limpa demais. A casa parecia ter voltado a ser o que sempre fora. Grande, organizada e absolutamente vazia. "Maria!" chamou com cuidado, como se o tom pudesse mudar alguma coisa. Nada respondeu. O celular vibrou na mão dele. Uma mensagem curta, direta, cruel na simplicidade. "Preciso me afastar. Não volto mais amanhã. Me desculpa." Valentino leu devagar. Depois releu. As palavras permaneciam ali, imóveis, indiferentes ao impacto que causavam. Não havia explicação. Não havia pedido de conversa. Apenas uma decisão tomada longe dele. O ar pareceu rarear. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu atrás dele. Letícia entrou com passos firmes, postura ereta, expressão controlada. Não parecia surpresa ao encontrá-lo ali parado. Pelo contrário, parecia preparada. "Eu falei com ela", disse sem rodeios. Valentino girou a cadeira lentamente. "O que você fez?" "O que precisava ser feito", respondeu. Aquilo estava passando de todos os limites. Você estava confundindo carência com afeto. E ela estava permitindo que a filha criasse expectativas que jamais poderiam ser sustentadas. O silêncio se estendeu entre os dois. "Você não tinha esse direito", disse Valentino, a voz baixa, contida, perigosa. "Eu tinha, sim, porque alguém precisava pensar nas consequências. Você estava construindo uma fantasia, Valentino, uma família improvisada. E quando isso desmoronasse, quem recolheria os pedaços seria eu." As palavras atingiram como um golpe seco. Valentino fechou os olhos por um instante. A imagem de Lina girando ao redor da cadeira veio com força, a mão pequena segurando a dele sem medo, o desenho torto preso à geladeira. "Você afastou a única coisa real que eu tive em anos", disse, sem elevar a voz. Letícia suspirou impaciente. "Real? Uma funcionária e uma criança? Isso não é família, isso é dependência emocional." Valentino avançou a cadeira alguns centímetros. "Família é quem fica, quem olha, quem não desvia o rosto. E você sabe disso melhor do que ninguém." Letícia hesitou. Pela primeira vez o controle falhou. "Eu fiz isso para te proteger." "Não", ele respondeu. "Você fez isso porque não suporta perder o controle." O silêncio que veio depois foi absoluto. Valentino sentiu algo se romper por dentro. Não era raiva, era clareza, a compreensão dolorosa de que viver protegido demais também era uma forma de desaparecer. "Você conseguiu", disse com firmeza. "Me deixou sozinho outra vez, mas não conseguiu me manter do jeito que eu era." Ele virou a cadeira em direção à mesa. Com cuidado excessivo, começou a retirar os adesivos colados ali, um por um, flores, estrelas, borboletas. Cada som leve do adesivo se soltando parecia arrancar algo dele também. Quando terminou, restou apenas o metal frio. Mas ele não era mais o mesmo. Valentino segurou o telefone por alguns segundos antes de digitar. "Eu não vou mais aceitar viver sem ser visto." A tela escureceu. E naquele instante, algo irreversível aconteceu. O homem que aceitava desaparecer não existia mais. Se essa virada te atingiu como me atingiu, deixa seu like agora. Isso ajuda a manter histórias assim vivas. A manhã chegou sem pedir licença. A luz atravessava as janelas da cobertura de um jeito frio, revelando tudo o que a noite havia escondido.
Valentino acordou cedo, sem ter dormido de verdade. O corpo estava ali, mas a mente permanecia presa ao silêncio da véspera. As palavras que não foram ditas, as que foram ditas e não podiam mais ser recolhidas. Ele ficou alguns minutos parado, observando a sala. Nada havia mudado fisicamente. Os móveis continuavam no mesmo lugar. A vista ainda era grandiosa. A cidade seguia seu ritmo indiferente. Ainda assim, tudo parecia deslocado, como se aquele espaço não o reconhecesse mais. A cadeira de rodas estava encostada perto da mesa, limpa, neutra, sem cores. Valentino passou a mão pelo braço metálico com cuidado, quase como um pedido de desculpas silencioso. Por anos, aquele objeto havia sido a linha divisória entre ele e o mundo. Agora, era também um lembrete do que havia sido arrancado e do que ele havia permitido que fosse arrancado. Na cozinha, abriu a geladeira por hábito. O espaço onde antes havia um desenho torto, preso por um ímã barato, estava vazio. O retângulo mais claro na porta denunciava a ausência. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo a garganta apertar, mas não chorou. Ainda não. A dor vinha em ondas silenciosas, mais difíceis de conter. O telefone permaneceu imóvel sobre a mesa durante horas. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Valentino não sabia se esperava por Maria, por Lina, ou apenas por algum sinal de que aquilo tudo não tinha sido em vão. Quando finalmente decidiu sair, o dia já estava avançado. Pediu que o motorista o levasse sem destino específico. Precisava se mover mesmo sem saber para onde. A cidade passava pela janela como um filme antigo. Pessoas apressadas, vendedores de rua, crianças saindo da escola. Em um semáforo, viu uma menina puxando a mochila maior que o próprio corpo, andando de mãos dadas com a mãe. O coração deu um salto involuntário. Ele desviou o olhar. Não era saudade apenas. Era responsabilidade. Pela primeira vez, Valentino compreendia o peso real de ter permitido que alguém entrasse em sua vida. Amar, mesmo de forma não nomeada, exigia escolhas. E escolhas tinham consequências. De volta à cobertura, encontrou Letícia sentada na sala. Diferente da noite anterior, ela parecia menor. Não frágil, mas cansada. Os olhos não tinham a mesma rigidez. "Eu não vim discutir", disse ela antes que ele pudesse falar. "Vim ver se você estava bem." Valentino permaneceu em silêncio. Não por indiferença, mas porque ainda não sabia como existir naquele novo espaço entre eles. "Talvez eu tenha passado do limite", continuou Letícia com dificuldade. "Passei a vida inteira acreditando que proteger era controlar. E ontem eu vi o que isso fez com você." Ele a encarou por alguns segundos longos. Não havia acusação em seu olhar, apenas cansaço. "Não sei se consigo te perdoar agora", disse finalmente. "Mas sei que não vou voltar a ser quem eu era." Letícia assentiu, aceitando a distância. Levantou-se devagar, sem tocar em nada, como se entendesse que aquele lugar também não era mais o mesmo para ela. Quando ficou sozinho novamente, Valentino foi até a gaveta e guardou os adesivos coloridos que havia retirado da cadeira. Não jogou fora. Guardou. Era cedo demais para esquecer. Sentou-se perto da janela e deixou o tempo passar. Nada havia sido resolvido. Nada havia sido consertado. Mas algo essencial permanecia de pé. Ele já não aceitava desaparecer. Se esse momento te tocou de verdade, considere apoiar nosso canal com um Super Thanks ou se inscrever agora. Seu apoio nos ajuda a continuar contando histórias profundas como essa. Alguns dias se passaram. Não houve grandes anúncios, nem reencontros cinematográficos, nem promessas feitas em voz alta. A vida simplesmente continuou, como costuma fazer, mesmo depois de tudo o que foi quebrado. Valentino percebeu isso ao acordar numa manhã comum, com o mesmo sol entrando pelas janelas e o mesmo barulho distante da cidade começando mais um dia. Mas ele não era mais o mesmo. A cobertura continuava grande, silenciosa, elegante. Ainda assim, havia algo diferente no modo como ele ocupava aquele espaço. Valentino não se apressava mais para preencher o vazio com compromissos, reuniões ou aparições públicas. Pela primeira vez,
Permitia-se sentir o que havia ficado para trás, sem fugir, sem disfarçar. Na estante, um pequeno objeto chamava a atenção. Uma caixa simples, guardada com cuidado. Dentro dela, os adesivos coloridos que um dia haviam transformado sua cadeira. Ele não os colou novamente. Também não os jogou fora. Guardá-los era uma forma de reconhecer que aquela história existiu e que o que ela despertou dentro dele não podia mais ser ignorado. Valentino passou a sair mais. Não para eventos, mas para lugares comuns. Praças, cafés pequenos, ruas onde ninguém sabia seu sobrenome. Descobriu que era possível ser visto sem ser observado. Que existia uma diferença enorme entre atenção e presença. Em alguns dias, sentia falta. Não apenas da menina ou da mulher que haviam cruzado sua vida, mas da versão de si mesmo que havia surgido naquele intervalo improvável. Em outros dias, sentia gratidão, porque mesmo tendo perdido algo, ele havia encontrado algo ainda maior. A consciência de que merecia existir por inteiro. Nada estava totalmente resolvido. Talvez nunca estivesse. Algumas perguntas permaneciam sem resposta, algumas feridas ainda sensíveis ao toque. Mas havia algo novo ali, uma espécie de raiz silenciosa, crescendo no lugar da antiga resignação. E é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre ele. Porque se você ficou até o fim, talvez seja porque reconheceu alguma coisa em si mesmo. Talvez você também tenha passado tempo demais tentando não incomodar. Talvez tenha aprendido a se encolher para caber em lugares que nunca foram feitos para você. Ou talvez esteja vivendo um momento em que tudo parece ter mudado, e você ainda não sabe exatamente quem se tornou depois disso. Nem todo recomeço precisa ser barulhento. Alguns só precisam ser honestos. Às vezes, tudo o que alguém precisa não é de conserto nem de solução imediata. É de um olhar que fique, de uma presença que não desvie, de um espaço onde seja possível existir sem pedir desculpas. Valentino aprendeu isso tarde, mas aprendeu. E talvez essa história tenha atravessado o seu caminho para te lembrar de algo parecido. Você não precisa desaparecer para sobreviver. Você não precisa se diminuir para ser aceito. E não está errado em querer ser visto de verdade. Se essa história te tocou de alguma forma, obrigado por ficar até aqui. Histórias assim não são fáceis de contar, nem de ouvir, mas são importantes. Elas nos lembram que, mesmo nas perdas, algo novo pode nascer. E se você quiser continuar nessa jornada com a gente, tem outro vídeo te esperando logo aqui. Talvez ele também te encontre exatamente onde você estiver agora. Obrigado por ouvir. Você não está só.